Shanti, Shanti, Shanti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão por vocês estarem aqui conversando comigo, por nós podermos conversar de espiritualidade, espiritualidade independente, conversarmos sobre evolução, curas energéticas. Podemos hoje falar sobre energia aqui, Reiki, nome espiritual, que já foi me feito aqui uma pergunta, sobre chakra, sobre Kundalini e outros assuntos relacionados a esse tema que é a espiritualidade independente. O que eu quero começar aqui falando com vocês, antes de responder a algumas questões que já estão surgindo e desejar um dia iluminado para todos que já estão aqui comigo, mas o que eu quero conversar com vocês é a respeito de uma passagem que eu tive na minha vida, lá nos anos 70, final dos anos 80, eu tinha um desejo muito grande de conversar com alguns professores, alguns mestres, seja mestres de artes marciais da paz, mestres de ocultismo, como a Eubiose ou a Rosa Cruz, mestres de yoga, mestres de tantra. E naquela época nós não tínhamos esse veículo que era hoje o Instagram, a internet, o Facebook, e eu tinha que ir lá conversar com esses professores. E eu tinha algumas dúvidas que eram dúvidas assim, pelo menos para mim, muito significantes, muito significantes. E não tinha o Google para pesquisar, tinha muito poucos livros de espiritualidade independente, de mística, de questões transpessoais. Então eu lembro, por exemplo, que uma vez eu queria saber sobre uma erva, que é uma erva chamada Soma. É uma erva que aparece, que é citada no Bhagavad Gita, o texto sagrado dos Krishnas, e também da Índia, de uma parte dos indianos, porque na Eubiose, que é uma escola de ocultismo, de ecumenismo, várias religiões, de Helena Petrova Blavatsky, de teosofia, que eu já fazia parte, falava-se que esse livro, o Gita, era o livro de maior consciência no planeta Terra. Isso era o que me falavam. Eu creio que o livro de maior consciência do sagrado depende muito do teu mestre, da tua crença. Mas naquela época falava-se que o Gita, até porque o Gita ele é escrito na primeira pessoa, né? Krishna fala eu sou, eu sou, eu sou. Então ele traz a própria divindade para ele. É um livro extraordinário, o Gita. Na época, inclusive, só tinha a tradução do Gita do professor Murilo Nunes Azevedo, que foi meu bispo budista. Pois eu conto disso. Então, eu lendo o Gita, naquela época, falava-se lá de uma erva, que era uma erva chamada Soma, que alguns indianos tomavam. Depois eu entendi que é uma escola da Índia que chama Banganati, isso depois de eu ir para a Índia. E eu fui perguntar para o professor De Rose do yoga, que era uma pessoa assim muito pouco acessível. Ele era muito conhecido e tinha muitos discípulos, e para falar com ele eu tive que ir lá na escola. Eu fui com a minha mulher na época, Gisele, e cheguei lá e, professor De Rose, posso fazer uma pergunta para o senhor, assim, com muita vergonha. E aí eu perguntei, professor De Rose, a soma que é citada no Bhagavad Gita, o que é? Aí ele me respondeu. Depois eu perguntei para ele, ela seria semelhante à ayahuasca? Porque naquela época, finzinho dos anos 70, começo dos anos 80, estava sendo muito divulgada a ayahuasca aqui no Brasil, começou a ser divulgada. E quem divulgou era o Léo Artesi, que trabalhava comigo na minha escola, uma universidade, o Léo Artesi Neto. E então eu participei dessa divulgação logo do início da ayahuasca aqui no Brasil, porque eu ajudava o Léo Artesi, ele cita isso no livro dele de xamanismo. E eu fui falar com o professor De Rose o que era a soma, se a ayahuasca era algo, se era a própria soma, porque muitas pessoas diziam que eram. E perguntei o que o De Rose achava do Osho, porque eu tinha muitas dúvidas do Osho. Foi bem nessa época do Osho que vocês vão
nessa série da Netflix, Wild Wild Country, que eu comecei a me interessar pelo Osho. Isso eu vou responder até a pergunta do Luiz Rodrigo, que quer saber do nome espiritual, não é? Eu vou falar sobre isso depois, Luiz. E eu fui perguntar para o De Rose o que ele achava do Osho. O De Rose ficou muito bravo. Diz que o Osho falava mal do yoga, que o Osho achava o yoga um caminho de luta, de força, que não era um caminho adequado. E o Osho falou isso mesmo no começo da vida dele, da vida espiritual do Osho. Depois ele mudou de ideia completamente, né? Mudou de ideia completamente de que o yoga era algo de luta, de dificultoso, que não servia para os ocidentais. O Osho falou muito bem do yoga. E eu lembro até hoje dessas perguntas que eu fiz para o De Rose, das perguntas que eu fiz para o professor Ademar Ramos, da Eubiose, se a pirâmide tinha energia ou não, porque nessa época eu tinha acabado de sair do Provida, eu peguei o início do Provida, a fundação do Provida, porque eu cheguei a frequentar uma academia com o professor Celso, que era o fundador do Provida, e ele fazia Kung Fu no Provida com o mestre Chan, que ontem até recebi um vídeo do mestre Chan passando Ticum, apagando umas velas com Ticum. E eu no Provida tinha dúvida, será que a pirâmide realmente era um símbolo, tinha força, tinha energia? E depois também eu quis saber do professor Ademar Ramos, da Eubiose, se existia vida em outros planetas, porque também eu estava muito envolvido com ufologia, estudando JJ Benítez, ia fazer minha primeira viagem para o Peru para estudar astrologia, para fazer contatos, né, contatos telepáticos ou contatos de ver UFOs ou contatos de terceiro grau, eu não sabia ainda. Então eu fui perguntar para o professor Ademar Ramos se existia vida no centro da Terra. Então essas perguntas, por que eu estou falando para vocês? Porque hoje com a facilidade da internet, do YouTube, aqui do Instagram, do Facebook, às vezes nós vamos buscar uma resposta num livro, num texto, e às vezes não percebemos a força que uma... Porque a resposta do De Rose em relação ao Osho me guiou para várias direções. Tudo bem, se você não gosta dele, eu vou lá ver. Eu quero estar com ele, mas ao mesmo tempo eu não quero largar o yoga que eu fazia com o De Rose. A resposta com relação à pirâmide foi muito importante. A resposta com relação à soma, se a soma era ayahuasca ou não, porque naquela época se falava muito que a erva que os hindus usam, os tântricos, que é o soma, era ayahuasca, e hoje sabe-se que não é. Que é uma outra erva. Talvez os objetivos sejam semelhantes, mas é uma outra erva. Então foi muito importante para mim ter essas... São perguntas que eu fiz que me deram uma direção, que me levaram para um caminho. Então eu falei disso quanto tempo? Já falei um tempinho, né? Eu gostaria de saber de vocês, a partir disso, falei 8 minutos, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para mim, que eu quero fazer hoje um programa dedicado a vocês. E já me foi feita uma pergunta antes, que serve talvez para todos, uma pergunta dessas que eu falo que são perguntas que mudam um caminho mesmo. Eu fiz tantas perguntas para a Monja Coen que mudaram o meu caminho. Outro dia eu até perguntei para a Monja Coen qual foi a melhor pergunta que ela, a Monja Coen, já recebeu. E qual foi a pergunta que ela, Monja Coen, já fez para o mestre, qual foi a melhor resposta. Pois eu falo para vocês se interessarem. Mas a ideia minha aqui é, dentro do que eu sei, claro, dos caminhos que eu trilhei, para poder passar alguma coisa para vocês. Então, o Rodrigo Luiz, ele me pergunta a respeito do nome espiritual. O nome espiritual, ele tem várias formas hoje de se receber. Normalmente você vai para um professor, para um representante de uma tradição, os padres, algumas escolas mudam o nome, a Monja Coen, esse não é o nome dela agora é Aparecida, né, se eu não me engano. O Osho que está aqui atrás, não sei se vocês estão me vendo, tem o Osho aqui atrás no Instagram, vocês não vão conseguir ver, mas o Osho, o nome dele não era Osho, né, o nome dele, também eu não me recordo agora qual que era. E dá para ver agora. Então, são nomes que mudam um Dharma também, que mudam um caminho. Eu já pedi o meu nome Zen Budismo, porque eu acho o Zen Budismo extraordinário,
mas a Coen sempre diz que eu não tenho um merecimento para ter esse nome. O merecimento dentro da visão budista. Eu não tenho os votos budistas de não ter muita vaidade, de fazer meditação sempre, de seguir uma linhagem. Eu sigo uma espiritualidade independente. Eu creio que seja por esses motivos, mas ela não me dá o nome. Falou várias vezes, inclusive está no YouTube ela falando isso, não é? E de repente, hoje tem o pessoal do Osho, uma pessoa ou outra, que abre na internet, quer dizer, o Zen budismo você tem que fazer votos, abrir mão de um monte de coisa. No Hare Krishna tem que virar um monge para ter o nome espiritual. E algumas pessoas do Osho, uma minoria, entram na internet e dão um nome para alguém. Isso está associado ao Tantra muitas vezes. É uma pena, né? É uma pena, eu acho, que o Tantra dê um nome tão fácil, o Tantra ligado ao Osho, sendo que o Osho escreveu um livro de Tantra falando de sexualidade, que foi um dos primeiros livros dele. Ele era um jovem ainda. Depois o Osho mudou a visão dele do Tantra e falava muito do Zen budismo. Pois bem, eu tenho dado o nome, o Sannyas, com uma certa facilidade até. Eu tenho, por sinal, aqui, deixa eu pegar aqui uma certidão de nascimento, que é o Sannyas que eu dou. Quando eu encontro pessoas pessoalmente, quando elas vêm pedir de coração, num curso, num grupo, eu acabo dando, baseado numa tradição que eu sou sacerdote, que é a tradição Nath. E como que eu dou esse nome? É uma coisa que vem, e o nome ele só tem validade quando eu dou para alguém, aqui é onde eu preencho o nome e tudo. Se você, aqui, deixa eu ver minha mão aqui, se você leva a sério esse nome, é você que valida esse nome. O meu nome é Jan Prem. Jan é meditação. Então, quando o Osho me deu esse nome, eu tenho 3 nomes importantes de tradições. Jan Prem, Shikukigo e John Horace. Shikukigo é de um outro budismo da Terra Pura, e esse que é o budismo, a Vânia Costa que recebeu. E o que o Osho me deu foi Jan Prem. Quando ele me deu o primeiro nome, Rodrigo, eu nem dei bola, porque eu achava o Osho muito materialista, muito bravo, não tinha conduta de um mestre. Eu fazia uma imagem de um mestre espiritual que era uma falácia, a minha imagem. E eu não dei bola para o Osho, eu dei fim no meu nome, joguei fora. Nem lembro qual é. Depois a Diana, minha companheira da época, hoje minha irmã, companheira afetiva, hoje minha irmã, ela conseguiu que o Setu e a Keli, que são 2 mestres hoje da linhagem do Osho, me dessem um nome que eu pedi de novo lá para a Índia. E eu fui validando com o tempo. Dhyan é meu nome, eu tenho que meditar, e Prem é amor, eu tenho que ser amoroso. Não amoroso só com animais, com pessoas, com gente. Quem está me vendo no Face está vendo um gato aqui meu, né? Que está aqui desse lado. Onde está o gato aqui? E quem... Isso para mim é fácil, amar a natureza, as pessoas, a humanidade, as árvores, o mar. Era amar uma pessoa, ter intimidade no amor, que é uma coisa que eu descobri faz 4, 5 anos com a Ananda, minha companheira. Então eu sempre pensei nisso, né? Eu tenho que aprender a amar, ter intimidade com uma pessoa. Essa é a função do nome. Quando alguém está perto de mim, faz um grupo, porque hoje eu estou tendo muito pouco contato com as pessoas. Esse ano eu estou muito quieto, estou ascendente peixes esse ano. Mas o ano que vem, ou no final desse ano, eu volto a fazer uma festa numa universidade e eu dou um nome espiritual para vocês. Pessoalmente, eu acho que é mais válido você fazer uma pergunta, você tá com alguém. E o bacana do nome é que você não tem nenhuma relação comigo. A tua relação é com o nome. Então eu não sou seu guru, não sou teu professor. Eu sou gente como a gente. Aliás, os grandes mestres que eu tive sempre foram gente como a gente. E o De Rose, João Paulo, o método do De Rose, para mim, ele é um método que é muito diferente do que o De Rose faz hoje. Na época dos anos 80, o De Rose era muito místico, tinha muito mantra, fazia essas evocações no yoga junto com a cabala judaica, se fazia doim no meio do yoga. E o De Rose foi a primeira pessoa a falar de tantra para mim, de tantra sério. Porque eu tinha uma ideia também do tantra lá do pessoal
dos anos 80 que o Osho falava de Tantra, e eu achava aquilo muito estranho. E o De Rose falou para mim, vai para a Índia, ele falou, vai para a Índia, vai encontrar um guru. E eu fui lá em Varanasi, foi minha primeira viagem para a Índia, me ajoelhei aos pés de um guru que chamava Nandaram Baba, fiquei ajoelhado um bom tempo, assim, até ele olhar para mim, porque os gurus indianos são muito difíceis. E aí ele perguntou, eu tenho uma gratidão por isso, ele falou, você quer me perguntar algo? Eu falei, eu quero a tua iniciação. Eu quero um parampará, uma tradição do Tantra. E ele falou, fica aqui na Índia um ano mais ou menos, morando aqui no mosteiro, que eu te dou. E eu falei, não, eu não posso ficar tudo isso, mestre, você tem que, se você puder me passar isso. Eu sou do Brasil, eu tô falando um pouco sobre Tantra, dando umas palestras, eu era professor de yoga. E yoga é tântrico. E o Arandaram Baba me deu essa iniciação. Eu ainda uso muitos elementos do De Rose, do yoga que ele ensinava, eu não sei como ele está ensinando hoje, e eu respeito muito o método dele, o que eu fiz, na formação que eu dou de Tantra, eu ensino mantra, muito na visão do De Rose, pranayama, as posturas físicas, eu trabalho com posturas mais suaves no Tantra. Aprendi muito com o De Rose em relação a mandalas, ao maituna, que é a sexualidade tântrica. É muito difícil algo que eu fiz que não ajudou para alguma coisa, sabe? Não serviu para alguma coisa. Tudo acabou sendo útil para algo. Gratidão, Rodrigo, Luiz Rodrigo. Você é daqui de São Paulo porque você tem uma busca tão bonita, tão sincera. Se for muito difícil você me escreve aqui no Facebook mesmo, que vamos ver se eu consigo te passar esse nome, tá? Espiritual. Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, já vou responder a Valéria, se vocês no Facebook pudessem compartilhar esse vídeo, no Facebook. Então, com relação ao yoga do De Rose, Valéria, as posturas físicas, elas são muito fortes. Eu faço karatê até hoje, eu faço dois estilos de karatê nesse momento. Eu faço Shorin Ryu, lá no Guarujá, e faço Goju Ryu aqui em São Paulo, que eu fico dividido. O Guarujá só tem Shorin, aqui perto de casa, em São Paulo, tem Goju. E eu tenho um joelho muito bom, eu nunca me machuquei fazendo karatê, porque o yoga me dá uma base muito grande. Mas realmente, hoje, se eu fosse fazer o yoga do De Rose, eu não conseguiria. Então nós temos que ver muito se ele encaixa para vocês, porque é um yoga muito corporal. Depois do yoga do De Rose, teve o Iyengar, que é um yoga acho que mais forte ainda. Inclusive o próprio De Rose, eu tenho um livro dele aqui que ele fala que o yoga do Iyengar é muito agressivo, é muito forte. E jovens fazem tranquilo. A gente tem um professor na minha escola de Iyengar Yoga, que é o Edmilson Cruz, e ele tem um corpo, ele é mais velho que eu tenho 60 anos. Ele foi meu primeiro professor de Kung Fu, depois ele foi para o yoga, estou falando de final dos anos 70. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Então você tem que se encaixar no yoga, porque tem yogas que são muito fortes, e cuidado para vocês não se machucarem. As retroflexões. Esses dias eu fui no Ibirapuera, agora segunda, não, hoje não, foi segunda passada, hoje é segunda. Na outra segunda, acho que foi isso. E tem um grupo lá que faz Tai Chi, faz Kung Fu e faz Qigong. Eu fiz com eles, pessoas de muita idade. E eu vi e perto tem pessoas fazendo yoga, e eu achei que eles estavam forçando demais. Eu, como professor de yoga, já fui para a Índia várias vezes, fiz várias formações, então preste atenção. Agora, se você se encaixa no yoga, eu acho o yoga o alto da montanha. O alto da montanha. Tem práticas espirituais que é o vale. São práticas, me perdoem, e eu não vou dizer qual, que eu acho muito bobinhas, muito elementares, muito baseado em coisas de ganhar dinheiro, ou de modismo, ou temporais. Quando você vai falar de yoga, quando você vai falar de uau, senta no mundo, é muito difícil o yoga não ter profundidade. E Valéria, eu sou aqui em São Paulo, nós estamos em Moema,
E o professor Hermógenes foi um dos meus professores. Tem duas Valérias aqui. Não é Valéria. É Vanesia, que o nome vem pequenininho. É um dos meus mestres, o Hermógenes. Um dia eu vou pôr uma foto dele ali atrás, onde vocês veem o Osho, eu vou pôr o Hermógenes. É o neto dele, né, que dá aula de yoga hoje. Isso, antes do neto do Hermógenes nascer. Então, é isso, ok? O que mais que vocês têm para me perguntar? Hoje eu quero que vocês me façam uma pergunta, que a resposta, eu insisto, possa mudar o Dharma de vocês. Uma pergunta que tenha um significado mesmo. Gratidão, Silvia. Com relação a Regina, eu dou um curso de tarô, a Nanda pode até pôr aí. Eu nunca mais mexi com o tarô, fazia 12 anos que eu não mexia com tarô, 12 anos. E quando começou os cursos online, um dos primeiros cursos que eu quis gravar foi de mantra, que eu tenho um curso de mantra cristão, da Cabala, mantras indianos, tem mais de 500 mantras. Porque eu sempre achava que mantra era difícil dar no sábado e domingo, que eu ensino mais de 500, a pronúncia do aramaico. E quando veio os cursos online, eu falei, chegou a hora de eu voltar a ensinar mantra. Por quê? Porque aí eu poderia dar um curso, valor acessível, que você vai estudando para a vida inteira. E com áudios, eu dando as pronúncias de montes de mantra. E mantras de várias tradições, porque pessoalmente se aprende muito pouco. E eu gravei também um curso de tarô, porque eu atendi muito tempo com tarô, e como eu sou Rosa Cruz há 36 anos, fiz eubiose, aprendi com os grandes mestres de tarô, com a Mônica Bonfiglio, fui aluno dela, com o Léo Heiser, Walderson de Souza, os grandes mestres de tarô, que levavam o tarô a sério, que davam uma profundidade para o tarô do outro mundo. Então eu fiz um curso de tarô, é um dos cursos mais longos que eu tenho online, com deve ter mais de 100 horas aula, filmadas, não essas aulas que só aparecem imagens. E nelas eu ensino vários tarôs das sombras, tarô do Aleister Crowley, que eu acho extraordinário. O rumo que o Aleister Crowley tomou na vida não é um rumo que me agradou, mas quem sou eu para julgar? Mas o tarô dele é de uma profundidade ímpar. Eu uso muito o tarô com a psicologia junguiana e mostrando caminhos. O tarô mostra bem como às vezes a gente faz perguntas bobas por uma coisa sagrada, que são os símbolos sagrados do tarô. Nós não podemos perguntar para o tarô, por exemplo, se isso vai dar certo. Nós temos que perguntar qual o caminho para que algo dê certo. E mesmo que não dê, que eu aprenda. Qual é o meu Dharma, qual é a minha jornada no trabalho, na espiritualidade. Então eu uso muitos tarôs, eu ensino até você misturar tarôs, cartas do caminho sagrado, o tarô xamânico, o tarô das sombras, o tarô do Gaspareto, que quase ninguém tem, e eu mando para as pessoas. Que o tarô do Osho ele é muito espiritual, do Gaspareto ele é mais uma cacetada, né, no nosso corpo emocional. O tarô xamânico, cartas do caminho sagrado, é lidarmos com o mundo, como lidarmos com o mundo. E nesse curso eu dou como bônus esse tarô cigano, eu ensino também. Bom, é um curso de mais de 100 horas aula. Vocês veem a velocidade que eu falo bem depressa, porque eu faço rádio. E eu não ensino o tarô dos orixás, mas eu mostro o tarô dos orixás, o tarô japonês, o tarô chinês, porque depois que você aprende uns 7, 8, que eu ensino muito Waite, Marcelli, Crowley e um monte de complementares. Porque todos os meus cursos, todos, são 4 anos que eu prometo material. Então de tarô eu dou aula faz 1 ano. E uma vez por mês, pelo menos, eu ponho mais lições. Durante 4 anos eu acrescento. Porque eu leio alguma coisa, eu lembro, então eu vou passando. Mas o tarô, se você gosta de orixá, tem o tarô dos orixás. Se você gosta de samurai, que eu adoro, tem o tarô dos samurais. Se você gosta de Jung, de profundidade, de egrégora, usa o tarô do Crowley. Se você quer fazer uma interpretação do outro mundo do tarô, interpretar para alguém e fazer de uma interpretação uma obra de arte, saiba fazer perguntas, saiba mostrar caminhos. O tarô que mostra caminho não limita. Eu vejo pessoas envenenando as outras, infelizmente, em interpretações de tarô. Envenenando. O que é envenenar? Falar isso não vai dar certo, isso está errado. Eu acho assim...
muita bobagem o que se faz. Então, bom, gratidão, Ju, quando você quiser fazer é só fazer para mim, Ganga, de quem que é é a Ganga que faz massagem em mim? Melo, gratidão, ele está falando do meu mapa astrológico que eu descrevo. Tenho feito muito mapa astrológico, muito, muito, muito. Aqui, se vocês quiserem fazer, sinta a sua vontade. Vitor, cheguei agora, tenho lido e absorvido muito hoje. Comecei a meditar um pouco, mas tenho muita vontade de começar a praticar yoga. Mas queria estudar sobre primeiro com a sua experiência, por onde você começa. Vitor, aonde você mora e quantos anos você tem? Porque aí talvez eu possa apontar uns 2 ou 3 caminhos. Mas muito vai depender de onde você mora. Você quer ser um instrutor de yoga ou você quer ser um praticante de yoga? Porque tem yogas até em academias de junto com aeróbica, que é maravilhosa, com crossfit, que é maravilhosa. E às vezes o yoga e a academia também é maravilhoso, depende do professor. Mas não dá para você ser um instrutor. Então isso eu preciso saber, tá? Para quem tem muita terra no mapa, Carolina, a gente nunca no mapa astrológico olha o que tem de mais. Você tem que saber o que você tem de menos. Por exemplo, eu tenho muito pouca água no meu mapa astrológico, muito pouca água. Então, eu vivo perto do mar, eu vivo perto da água, eu tomo muito banho de banheira quando eu tenho. E porque a gente tem que trabalhar o que falta em nós, que é o objetivo da vida, é a plenitude. O objetivo da vida é a totalidade. Então, o que falta para nós sermos plenos? Para mim falta água, eu tenho muito fogo. Então, mas o fogo que eu tenho, eu faço Aikido também. Hoje eu faço Aikido, Karatê Goju, Karatê Shorin Ryu, que eu adoro artes marciais. Eu não faço combate, nada disso, eu só faço os katas, as práticas. O Aikido eu faço aula particular. Então eu busco ter mais água no meu mapa e morar em lugares silenciosos. Não sei se vocês escutam quando eu faço aqui em São Paulo uma live, agora eu estou em São Paulo. O barulho que é. Para quem tem falta de água, minha concentração, eu me perco muito nela, né? Lugares muito barulhentos, ok? Sim, todos os iluminados, eles sobem a montanha, eles vão para a montanha, né? Tem um monte de gente aqui no Instagram falando muito bem do meu mapa astrológico, gratidão a vocês. Tem pessoas que não gostam do meu mapa também. Eu não sou unânime. Porque o mapa, você tem que escutar o teu mapa astrológico e se encaixar com aquilo. E perceber que você está vivendo aquilo. Não encaixar porque eu falei, mas ouvir e falar, puxa, eu sou assim. Esse é o meu caminho. Talvez isso veio confirmar. Talvez isso mostre uma direção. Então, quando você escuta o mapa e normalmente gosta, é porque você está encaixado com aquilo. Tá bom? Nesse área, você deixou um vídeo no grupo de tarô quando? Porque o pessoal que faz curso comigo, eu peço para eles gravarem umas aulas para mim, ver como eles estão usando o tarô, a astrologia, né? Carolina, Prem, você poderia dar uma dica para seguir nesse caminho espiritual? Tem que ter muita terra e ar no mapa? Não, não tem que ter nada. Hoje, o caminho espiritual, eu acredito, hoje é mais necessário do que nunca. Porque é tanta notícia, fofoca, guerra, intriga, tudo é muito mental. O que eu estou fazendo com vocês aqui é muito mental, de certa forma, né? Porque nós estamos lidando com o ensinamento. A meditação, muita gente ensina, mas você tem que fazer sozinho a meditação. A meditação é um caminho. Você pode aprender comigo, com outro professor, mas na hora de fazer é você sozinho. E hoje se faz muito necessário. E não importa qual elemento você tem. Se você tem fogo, se você tem terra, se você tem água. A espiritualidade, seja ela qual for, seja de Cristo, de Buda, de meditação. Hoje eu sinto que é muito necessário. Sempre foi, porque é uma parte do nosso si mesmo, é a espiritualidade. Outra parte é o mundo material, o relacionamento. E isso que eu vejo muito no tarô, na astrologia. A Nanda tá aí. A Nanda, coloca o curso aqui, que tem pessoas perguntando do tarô. Sobre meditações do Osho, sim, nós temos o curso da uma universidade que chama Anima Soma. Evado, eu não consigo ver os nomes. Eva? Eva de Oliveira. Por que será que o
Instagram não deixa separar os nomes, né? Bom, então, Eva, tem um grupo que chama Anima Soma, que tem bastante meditação dessas mais de gritar, de pular, de não sei o quê. Você pode fazer uma aula aberta se quiser, né? Agora, em agosto, começa um monte de aulas abertas na uma universidade. Gente que quer fazer um curso e está em dúvida, então vem fazer, assiste uma aula, vê se você gosta dessa aula, tá bom? Namastê, Fabiano. Gostaria de saber se tem algum curso certificado de yoga reconhecido pelo MEC. Não, acho que não. Ou talvez tenha no. Não, talvez tenha um sim aqui em São Paulo. A escola é reconhecida pelo MEC. Por exemplo, a minha escola é reconhecida pelo MEC. Minha Idadiana. A uma universidade é reconhecida pelo MEC. Mas nem todos os cursos da uma universidade têm o diploma, porque o MEC dá diploma. Nós temos um curso que é do MEC. A nossa escola é do MEC, mas não todos os cursos. O que se busca, Fábio, quando se vai fazer yoga é ter a certificação da Aliança do Yoga, que é um grupo que valida as pessoas que estudam yoga para valer. Aliança do Yoga. Tá bom? Isso a maior parte dos cursos de yoga tem. Essa. Vitor, 26 anos, você é jovem, vai, pratica mesmo. Você talvez possa fazer um yoga mais corporal. No Rio Grande do Sul tem muitas linhas do yoga, muitas linhas do yoga. É, tem o próprio Iyengar, se você é esportista, tem o Vinyasa Yoga, tem o Hatha Yoga. Eu, de um modo geral, gosto mais do Hatha Yoga, porque ele é bem indiano. O ocidental criou um monte de yoga, yoga da nudez, yoga do uísque, yoga da dos namorados, yoga. Esse corpo-mente gosta de coisas muito tradicionais. Eu gosto de entrar numa academia de tai chi e cumprimentar. Eu gosto de entrar num dojo de karatê e cumprimentar, o de aikido, bater palma, que é para expulsar as más energias. Então, Hatha Yoga você está fazendo como é mesmo na Índia. Monique, tenho muito fogo no meu mapa, água não tenho no meu mapa. Então é que nem eu, tem que aumentar a água. Eu também tenho muito pouca água no seu mapa. Você também é muito ligado a gatos. Eu tenho gatos e cachorros. Cachorro com a minha companheira, né? É que não dá para vocês verem. Tem um gato aqui atrás, né? Aqui dá para ver um pouquinho. Então tem um aqui que é o meu velhinho. Eu tô dando aula e ele tá aqui do meu lado. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Não, não vou conseguir. Vem cá, mote. Ele fica aqui do meu lado, que é o meu gato mais antigo. Já vou te pôr no chão. Ele não gosta muito de aparecer em televisão. Mas eu amo muitos animais, qualquer animal, né? Já tive muito cachorro e agora estou na fase dos gatos, porque esse menino aqui, ele foi largado lá em Floripa e a Juliana, que também é professora de yoga da escola, né, a Cristina Priya, ela trouxe ele é catarinense, igual a mãe da minha filha. E aí ela trouxe, eu tinha até um certo. Amava os gatos, mas não punha muito a mão. Agora eu pego, aperto e não sei o quê. E aí veio ele, depois veio o Nirvano, que tá ali, que é um. Foi largado aqui em São Paulo, o Siddhartha, que tá aqui, que é o gato. O gato que deu o nome de Buda. E todos os animais. Eu acho que. Uma vez vocês estão falando bastante do Osho, né? Gratidão, Janete, Ohana. O Osho, uma vez perguntaram para ele o que ele achava de amor bissexual, homossexual masculino ou feminino. Isso numa época de muita repressão quanto a isso, que ainda tem. Mas o Osho falou, importante é o amor. Importante é o amor. Não importa o que você ame. Não importa se o homem ama uma mulher, se uma mulher ama outra mulher, se o homem ama um homem. Não importa se ama. Os mestres da Índia falam muito isso. Se você ama um carvalho, uma oliveira, se você ama de verdade, uau! Quem tem preconceito contra qualquer forma de amar é porque nunca chegou perto do amor. Nunca teve nenhum vislumbre do amor, nem viu de longe, olha onde estava, nem viu. No Japão nós falamos que é a busca do touro, o touro é a iluminação.
E a primeira coisa do touro é quando a gente olha o rabinho do touro, que é o primeiro contato, são 8 passos. O primeiro é olhar o rabinho. Quem é contra o amor não viu nem o rabinho do touro. Então, falam muito que o gato tem espiritual, sim. Meus gatos são serelepes. Mas se você ama, não importa o quê. E foi legal eu ouvir isso lá na minha infância, assim, eu chamo de infância. Porque quando eu tinha 18 anos, é um menino hoje de 4. Que antigamente demorava para amadurecer. E hoje falava, ame, pouco importa que se é cachorro, gato, se é baleia, mas tem que amar. E volto a repetir, quem tem qualquer tipo de dificuldade com isso, você pode não querer para você algumas formas de amor, mas se você é contra a forma de amar de alguém, é porque essa pessoa nunca viu o amor. Nós temos que ter compaixão. Minha mãe falaria, tem que ter dó dessas pessoas, tá bom? Alda, por que você pôs um diabinho aqui, que você é de Portugal e pôs um diabinho? Gratidão a todos que estão aqui. A Cristina está falando do mapa. Eu gostaria de fazer meu mapa, mas não sei o horário de nascimento. Você pode pedir para mim que tem 2 pessoas perguntando. A gente liga para vocês e faz algumas perguntas. E eu faço um acerto de hora do teu mapa. Porque muita gente não tem horário mesmo. Dá para acertar o horário. E é que eu não quero fazer muita propaganda, que a live eu não me sinto muito feliz de fazer propaganda. Eu tô aqui para ajudar vocês em alguma coisa. É... Então, se vocês quiserem perguntar algo para mim, e do mapa vocês podem deixar aqui alguma pergunta. Não sei se a Diana tá aqui ou a Nanda, que tá me ajudando. A Nanda sumiu para colocar alguma. Ou ela tá lá para baixo, colocar o link. Ela tá aqui, o link de algum curso. Mas eu faço o acerto de hora, porque o mapa, pelo menos o que eu gravo, vocês têm que escutar. E eu gravo, não, eu não falo com as pessoas, infelizmente. Eu gravo e vocês vão receber um pendrive, que é para a vida inteira, porque eu falo mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Eu não gosto de saber de quem eu faço o mapa, Flor de Lótus. O mapa vem para mim, eu nem olho o nome, nem a idade. Tem muitos textos que são prontos até, que eu estudo, já preparo. Então é legal eu não saber, porque eu não me influencio. Como eu falo, desde a infância até a maturidade, às vezes eu faço um mapa de uma criança e não sei, ou de um adulto. Saber eu sei, mas eu evito, tá bom? Isabel, a Diana, que é minha companheira, a profissional, minha irmã, ela fez esse curso de Theta Healing, eu não tive oportunidade ainda. Não, barra de Axis. Você fez, né, Di? Aí eu vou pedir para você, semana que vem você fala com ela, com a Diana, e aí a Diana, ela te responde essas questões, tá? Eu não sei essa questão de bruxaria, essas coisas, eu não entendo, tá bom? Infelizmente, eu não entendo. Mapa astrológico eu acho uma coisa interessantíssima, interessantíssima. Astrologia, né? Como eu falo, essas questões hoje, essas questões hoje, elas são, elas são muito, tudo que é. Uma vez o Rabino Sobel, que é um rabino que muitos de vocês não conhecem, Melo, se você acha que eu sou iluminado é porque você é. Na Índia nós falamos assim, o espelho está vazio. É muito comum falar o espelho está vazio. O que é o espelho está vazio? Se você tem um professor, eu posso ser um professor, que você gosta e você vê uma coisa bonita nele, é porque você vê o teu reflexo no espelho, que é o professor. Então gratidão por vocês serem quem vocês são, ok? Fátima, eu vou para o Chile com a minha companheira agora. Daqui 60, 50 dias a gente vai passear aí. Eu acho o Chile um lugar maravilhoso, maravilhoso. Oponopono, eu sou um fã do Oponopono, Luiz Rodrigo. A minha prática antes de dormir, eu acabei de filmar a minha prática antes de dormir. Eu vou pôr no YouTube, uns 10 dias está lá no YouTube. Se vocês quiserem ter o canal da minha escola no YouTube, da uma universidade. Lá é legal porque eu dou um monte de prática, eu não fico. Eu faço ticum com vocês, faço meditação, faço um monte de práticas. E se vocês quiserem entrar, eu gravei, já filmei, mas
tá na lista para entrar lá. E aí, não, ninguém pode falar mal de um ascendente. Todo mundo tem luz e sombra. Como falar mal do ascendente? Ninguém pode falar mal do ascendente. Mas enfim, eu estava falando do quê? Peraí, que agora são tantas perguntas aqui. Não, a Diana não dá curso de. Ah, falei do Ho Oponopono, né? A Diana não dá curso de barra de axis. Na minha escola tem curso, mas eu nunca fiz e não é ela que dá. Então, o que do Ho Oponopono? Então, a minha prática antes de dormir, como eu faço? Eu falando de espiritualidade independente. Olha a mistura que eu faço. Primeiro eu faço reiki. Não precisa ser essa ordem. 10 minutos de reiki com meus gatos no meu colo. Respiro, pranayama, respiração. Depois eu faço o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem uma musiquinha que eu uso, que é a Nanda, ela fica brava, que é uma musiquinha que parece uma memética, ela gruda no cérebro. Mas eu adoro aquela musiquinha. Depois eu faço o Pai Nosso em aramaico. Pai Nosso em aramaico, para mim, tem um significado. E se vocês têm Spotify, tem cada versão do Pai Nosso em aramaico. Tem vídeos meus no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, é gratuito. Eu explicando o Pai Nosso em aramaico. Força procriadora do cosmos. Eu faço em aramaico. Né? É difícil. Mas você decora. Avunde Bashmaya, Netkada Shimor, Teitei Malkuta, e continua. Então eu faço o Reiki, o Ho Oponopono e o Pai Nosso. E depois simplesmente eu faço a meditação Zen, que eu tenho sim o programa com a Monja Coen, Renato. Hoje ela fez ao vivo, semana que vem eu vou estar com ela fazendo o programa. Antes era eu e ela, agora eu só vou uma vez por mês, porque quando ela fala eu fico quieto, só tenho que aprender com ela, então eu prefiro que ela fale sozinha, tá bom? E o programa era meio dela, eu dei pra ela, né? A gente merece escutar ela, mas eu tenho o programa. Então eu faço essa prática, o Ho Oponopono, depois eu faço Reiki, tudo 10 minutos, Pai Nosso aramaico, e depois a meditação Zazen. São técnicas. O Ho Oponopono toca muito meu coração. O Pai Nosso aramaico, eu gosto de orar, gosto de rezar, eu lanço pro mundo. O Reiki é para mim ficar legal. E a meditação, o Zazen, que é só olhar para a cama, né, ou para a cabeça de um gato, que o Zazen você faz de olho aberto. É para mim estar presente. Cada uma delas tem uma função, ok? Vitor, não existe pessoas despertas, existem momentos despertos. Hora a gente está desperto, hora não. Agora se fala em flow, tão bonitinho isso, que acho que é flow, que é esse estado de estar presente. É incrível, né? Quando eu filmo cursos ou dou essa aula para vocês, eu adoro fazer isso. A minha irmã Diana, ela detesta fazer isso. Assim, no sentido não detestar de não gostar, ela gosta, mas ela tem dificuldade. Quando abre a câmera para filmar cursos, ela trava. Falo disso e solta, usa as mãos. Quando a Diana dá aula para público, hoje ela dá uma aula que é inacreditável, a Diana. Quem já teve aula com ela, o corpo dela, uau, vira um fogo. E eu, quando dou aula, fico mais quietinho, mais contraído. Porque eu entro em flow, engraçado, quando eu faço essas aulas online. Então, existem momentos iluminados. Perguntaram isso para o Dalai Lama. Nós estamos o tempo inteiro, o senhor está o tempo inteiro iluminado? Ele falou, não, não existe isso. O Dalai Lama fala que sente raiva, o Osho sentia muita raiva, a Coen às vezes está brava. Não, o que a Diana falou, eu falei errado. A Diana gosta mas está aprendendo. Ela fica, no começo, quando você filmava, né, você ficava branca, você ficava apavorada. E eu sei lá porque tem uma facilidade de falar. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto de falar, me sinto bem aqui falando com vocês. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Acho super válido conhecer esse caminho, utilizar o que sentimos sem nos apegar a alguma técnica. Sim, porque tudo. Quem está falando isso? Tudo, Luciana, é impermanente. Tudo é impermanente. Se nós temos uma técnica o tempo inteiro e queiramos que ela seja permanente, talvez um capricorniano, um taurino, um virginiano fique muito tempo com uma prática. Mas às vezes me dá vontade de rezar. Às vezes me dá vontade de fazer o Ho Oponopono. Qigong e Tai Chi eu faço quase todo dia. Bem quase todo dia, 300 vezes por ano.
Hoje eu estou assistindo uma série aqui na televisão, aquela Casa de Papel, né? E hoje, quando acabar aqui a live, eu vou ficar assistindo fazendo Qigong, Tai Chi, em frente à TV. Não é o ideal, mas eu faço mais como um exercício às vezes. Então eu acho bacana você ver o que te toca mais. Saudades de conversar. A Luciana, que teve lá como hoje. Luciana, você tá mamãe agora, né? Que maravilha, você vai ser uma mãe linda. Você vai trazer, é a Chandra, né? Você vai trazer tanta coisa bonita para esse planeta com o teu baby, tá? Tá morando em São Paulo também? Aí a Carolina, que ela me pergunta, ela fala de um livro do Osho que chama Matsu, Espelho Vazio. Esse livro do Osho é um dos livros mais difíceis que tem. Aquele menino lá, o Rodrigo, vai gostar dele. Eu falo que é um livro de quem está tropeçando na porta, está quase se iluminando. Eu sei que vocês têm uma ideia de iluminação, que a pessoa fica boazinha, só fala de Deus, que o homem iluminado tem que ter uma barba branca desse tamanho, usar roupa indiana e não roupa da Hering como eu uso. A gente faz o estereótipo de um iluminado, alguém que fala mansinho, e aí a gente perde tudo. E dá a impressão que o outro pode alcançar esse flow, e que até empresas estão falando que aqui no budismo, a Carolina, no budismo, a Chandra, o Rodrigo, e quem eu estou vendo no Instagram, eu vejo rápido o nome, né? No budismo, Teliana, a gente não medita para se iluminar, a gente medita porque é iluminado. Olha que bonito isso. No Zen budismo, que é um dos caminhos do livro Matsu, é um livro que o Osho fala muito do Zen. Que é Gucci? Eu não sei o que é Gucci, Dudu. É uma roupa? Se é, eu não uso não. Se é que eu estou pensando, a gente vai no shopping, eu e minha companheira, a gente vê essas roupas, que a gente vai no cinema, custa tudo 10 mil reais um paletó, né? Gucci. Não, esse é Dolce Gabbana. Bom, então, quando você faz essa meditação no Zen, que é um dos caminhos mais diretos para a meditação, se não é o que é mais, vai muito de você. Você medita porque você é um iluminado. É como se fosse assim, a hora que você medita, a mente aquieta, não para de pensar, aquieta, e o Buda desaparece. O Buda aparece. Aí a gente vai pro dia a dia, vai trabalhar aquela loucura, a mente aparece e o Buda desaparece. Cada vez que eu falo com a Diana sobre uma coisa chamada Hotmart, que é uma coisa que vem de nossos cursos, a minha mente aparece e meu Buda desaparece. Eu demoro dias para achar o Buda, o iluminado. E quando a gente faz meditação, o Buda aparece. O Buda é a consciência crística, me perdoem. Buda é a consciência crística que nós falamos. É o Purusha, é o si mesmo de Jung com S maiúsculo. Então eu não acredito em iluminação permanente. Eu nunca vi um iluminado permanentemente iluminado. A próprio Osho, se você assistir o Audi Country, você vai notar que ele perde a iluminação o tempo inteiro. Ele está profundamente humano, indignado, com raiva. Não sei nem se ele chegou a ter ódio. É difícil iluminar ter ódio. Tem raiva. E então não pense iluminação como um estado permanente. Como disse o Dalai Lama, antes fosse permanente. E esse livro, Matsu, o Espelho Vazio, ele é do outro mundo. Do outro mundo. E essa linguagem eu uso muito com a Coen. Uma vez me perguntaram, Carolina, acho que eu falei ontem no Anima, foi a Coen que perguntou, né, não diretamente para mim, para um grupo, que é assim, eu não estou dentro do espelho. Vocês estão dentro do espelho, vocês? Não, é só um reflexo. Vocês nunca olharam teus olhos, já olharam? Os teus próprios olhos? Não, porque os olhos, aquilo que a gente vê no espelho não é um olho. Não é meu olho, é um reflexo. Por isso que fala, o espelho está vazio. Eu estou me vendo no espelho, está nada. É um reflexo. Esse mundo que nós estamos hoje é um mundo de reflexo. Mas no fundo tudo é um vazio. Isso é para outro dia. E o espelho, você não está dentro do espelho. E a Monja Coen um dia perguntou para um grupo, e aonde está o espelho? Se eu não estou dentro do espelho, o espelho não está dentro de mim, essa eu vou lançar aqui pro Rodrigo, que gosta disso, o Renato, que são perguntas mais
Quem tá... Se nós não estamos dentro do espelho, o espelho não está dentro de mim, aonde está o espelho? Uau! E não é essas respostas bobas, tá na sala ou tá fora de mim, não. É uma pergunta, eu não estou dentro do espelho. O espelho não está dentro de mim, eu não engoli o espelho. Aonde está o espelho? E esse livro vai tocar isso. É um dos melhores livros do Osho, da editora Gente. Hoje eu acho os livros do Osho assim, muito fraquinhos. Porque agora, não sei quem está editando, é assim, coragem, amor, paixão. No final da vida do Osho, ele não falava mais disso. Não falava mais disso. O Osho parou de falar dessas receitinhas. Ele falava do Zen, ele falava de Jesus, ele falava de Gurdjieff, ele falava de Lao Tzu, ele falava de Rábia, de Hassan, e os melhores livros do Osho, infelizmente, ficaram para trás. Até tem um programa meu no YouTube que eu falo do melhor livro do Osho, na minha opinião, chama Nem Água, Nem Lua. Nem Água, Nem Lua. E esse do Espelho Vazio, é que é um livro muito raro, nem em sebo você encontra. Bom, vamos ver aqui. Para esse livro foi de fácil compreensão. Qual livro nesse ar? Esse do Espelho Vazio? Então você está tropeçando na porta. Como lidar com a frustração de sentir-se bem no caminho de yoga, mas não conseguir realizar asanas avançados? Não tem problema nenhum, Cristina. Eu já realizei muitos asanas avançados de yoga, um monte. Mas hoje não realizo mais. São as invertidas, né, o Sirshasana. Não sei se conseguiria, acho que eu não conseguiria hoje. Teria que voltar. Mas eu sinto uma pressão muito forte na cabeça. Aquele com os braços eu já não consigo mais. Então, não se preocupa com isso. Faz o que você pode. Yoga não é postura física. Ok? Yoga não é postura física. Aliás, você vê os grandes mestres de yoga, são pessoas já de idade, que não fazem essas posturas. Deixa eu só ver aqui. Eu perdi o contato com a live. Com a live do Facebook. Então eu vou continuar aqui no Instagram. Que pena, tinha tantas perguntas, eu ainda ia responder. Voltei. Vamos ver se vocês puderem repetir as perguntas no Facebook, porque ele caiu. Tá? Voltem a fazer as perguntas se alguém quiser, e deixa eu escrever aqui que eu gosto de responder todas. Então qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. E no Instagram eu tenho pouquinho tempo com vocês. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Esse documentário é muito legal mesmo. Eu também acho o Audio Counter. Primeiro porque ele vai tratar vocês vão ver um homem que era 100% humano, que era o Osho, que fica com raiva, que fica indignado, que falou algumas coisas que depois ele se arrependeu, porque ele acaba falando de uma outra forma, depois ele volta a ficar amoroso, depois que passa por todas aquelas dificuldades. Teve muita coisa bonita naquele local. Ontem ficamos um grupo lá, nós fomos jantar, eu, a Diana e um monte de gente das antigas do Osho. A gente ficou batendo um papo e ninguém chega a conclusão nenhuma, porque eu já assisti esse documentário, eu estou assistindo agora pela 4ª vez. Mas eu acho que é muito legal. Agora na internet, se vocês quiserem, tem um documentário também que se chama Passos para a Paz, acho, que é do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista iluminado. Esse a gente fala que vamos usar uma linguagem que talvez vocês gostem, que teve o Maha Samadhi, que eu não tive. Eu não sei como é que é, mas o Maha é uma coisa mais definitiva. Aí a pessoa fica muito isolada, muito quieta. Normalmente quem tem isso são pessoas de idade também, porque já não tem apego ao mundo. E tem um vídeo também do Ram Dass. Procurem no Netflix, Ram Dass, que é um iluminado que teve um derrame, teve muitos problemas físicos. É uma pena que ele teve muitos e muitos problemas mesmo. Oi, Suelen, seja bem-vinda, voltou aqui para São Paulo. Então, o Ram Dass é um mestre do outro mundo, assim,
Ele é mestre do Krishna Das, Uran Das. E é muito legal a história dele. Esse é um documentário bem pequenininho, porque ele é muito humano. E ele teve um derrame, ele não anda, ele tem dificuldades. Ele fala, a gente não pode parar aqui. Parar aqui é parar no corpo. Tive o derrame, tá aqui. Eu aceito isso. Mas a vida continua, ok? E o documentário, a Nanda colocou, chama-se Caminhe Comigo, que é um documentário que trata das questões do, ah, do budismo, esse budismo vietnamita. Melo, a gente não consegue aquietar nossa mente porque às vezes a gente espera que a mente aquiete. Meditação, quando alguém quer aprender, leia os livros do Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, que é um expert em meditação. Se você não tiver como fazer curso com alguém. E você vai ver que meditação você não precisa quietar a mente, deixa ela. Tem um ditado muito bonito do iluminado chamado Suzuki, que é um dos maiores expoentes de meditação que já existe. E ele fala, Melo, a melhor forma de meditar é dar um pasto para a mente. O que é dar um pasto para a mente? Fala para a mente, pensa o que você quiser. Pensa em comida, pensa em namorar, pensa em dinheiro. Pode pensar. Pensa na série, pensa em viajar. E aí a mente fica quieta. Porque a mente é tão tonta que aí ela não tem para onde ir. Ah, eu posso pensar o que quiser? Posso. Então meditar é você observar a mente até a hora que a mente se torna a tua escrava e não a tua empregada. E isso não é o tempo todo, ok? Não é o tempo todo. Tem hora que mesmo uma pessoa que medita muito, a mente toma conta. Lembra que eu falei, quando você medita, o Buda aparece e a mente aquieta. Quando a gente vai para a loucura do mundo, a mente aparece e às vezes a gente nem acredita, nem crê que o Buda está ali, que a consciência búdica está ali. Isso, é o caminho de casa, é muito bacana. Agora, eu tô bobeando, tô falando muito do Netflix, mas tem uma série na internet, no YouTube, que chama Graça Feroz, que é a história do Urandás, Graça Feroz. É extraordinário esse filme, que mostra desde quando ele era um professor da Harvard, até o momento que ele usou muito LSD, porque ele se prendia em em experiências místicas, ele não queria se iluminar, ele queria ter experiências místicas. Então ele usava o LSD, um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí todo o processo dele, do Urandás, até a hora que ele se ilumina, é muito. Chama Graça Feroz, o nome do documentário. É muito bem feito, porque o Urandás, apesar de ser bem o senhor, os pais dele tinham muito dinheiro. Então eles filmavam com Super 8. E o Urandás levava todos os hippies da época lá para casa do pai dele, que era um cara, era um judeu assim, muito religioso, mas e o pai dele falava: se meu filho gosta disso, ótimo. E todo mundo nadando pelado lá com o Urandás, era uma coisa maluca. E é muito bonita essa história, tá bom? É, eu vou responder a tua pergunta, Renata. A meditação guiada é positiva? Na Índia, que os indianos são especialistas em meditar, a meditação ela tem degraus. Nidra ou pratyahara é quando alguém te guia. Você escuta uma vozinha, alguém vai te conduzindo. Pode ser pratyahara ou pode ser nidra, yoga nidra, pratyahara, dharana, que é concentrar em algo. Depois tem outro tipo de meditação, que é essa que eu falei aqui para o Melo, que é a meditação Zen, que aí você vai pro Dhyana, ninguém te guia. Você olha pro chão, se tocar a buzina, tocou, se o gato miar, miou, se a cadeira cair, caiu, se alguém gritar gol, gritou. Ninguém te guia, você vai observando o que está acontecendo e aceita tudo, que é o que eu falei pro Melo. Aceita, o que vier veio, dá um pasto para a mente. Então, vale a pena, sim, lógico, a meditação guiada ela tem uma função, principalmente terapêutica. Hoje se fala em mega hipnose, Erickson Rocha, não é? Bom, pessoal do Instagram, eu vou despedir de vocês. Gratidão, Vipassana é maravilhoso também, meditação longa, né?
porque tá dando aqui 19 segundos. Ô, Diana, você podia dar uma aula de meditação para eles, fazer uma live, porque a Diana domina bem. Então, vai acabar aqui o tempo, tá? Ampulheta lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu continuo aqui no Facebook. Pena que acabou o Face, eu tinha tantas perguntas para responder. Que coisa mais chata, né? Ele saiu do ar. Bom, você gostou do livro lá, O Espelho Vazio, nesse álbum? Porque agora mexeu tudo aqui, né? Eu perdi aquelas outras. Esse filme é muito legal, primavera, verão, outono e inverno. Mas eu sugiro também, Luiz Rodrigo, você já assistiu Sansara? Sansara, uau! Sansara é um filme do outro mundo. E muito realista, né? Porque é um monge, esse monge ele vai lá para... Ele faz meditação, ele vive assim de uma maneira muito meditativa, muito silenciosa, muito feliz. E depois no filme Sansara esse monge vem para o mundo. E aí ele tem um monte de problemas no nosso mundo. É o que eu estava falando. Ele fica mais bravo, mais irritado, mais caótico, mais materialista. E aí ele acaba se perdendo no mundo. E ele não percebe nesse filme que ele é casado com uma mestra iluminada. E essa mestra iluminada aponta umas direções para ele, aponta os caminhos pro monge. E é bacana porque o filme acaba de um jeito que cada um entende de um jeito. Mas é bacana se você vê, sempre vê a mestra, a mulher dele, ele casa com uma mulher. Ele sai do mosteiro e casa com a mulher. Então ele diz, o trabalho é a iluminação. Mas o trabalho é cheio de altos e baixos. Ele se perde completamente no trabalho. Ele fica uma pessoa gananciosa, uma pessoa brava, uma pessoa... Ele agride o filho do chefe. Ele se perde como... Ele era um iluminado lá no mosteiro. Ele vem para o mundo, ele se perde, ele fica materialista. Depois ele se envolve em coisa política, ele se torna radical, quer brigar com os outros. Ele acha que casamento é só felicidade. Sansara são os altos e baixos. E cada vez ele se perde mais. Até no final que ele arruma uma amante. E a amante diz para ele... você está me tendo como amante, mas você quer ter várias amantes, né? Porque você quer tudo agora. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter trabalho, você quer ter o melhor carro. Não é bem isso, tá? Mas enfim, você quer namorar todo mundo, você quer comer de tudo. Você se perdeu. Aí a amante fala para ele, inclusive a tua mulher falou que se eu quisesse namorar com você, porque eu gosto de você, eu poderia, porque a tua mulher acha que você é um tonto. Acha que você não tem limites. Então vamos poder namorar. E aí ele, nessa parte do filme ele começa a pensar, uau, eu me perdi completamente. E aí ele volta pro mosteiro. Porque no começo do filme, quando ele sai do mosteiro, ele tira o hábito e o cachorro dele começa a rosnar para ele. Rosnar, o latino, não me recordo muito bem. Porque o cachorro não reconhece ele. Olha, o cachorro não reconheceu o dono. Porque quando ele tira o hábito para vir pro mundo, o cachorro é outra pessoa. É como os cachorros dissessem, você vai se perder no nosso mundo. E aí o que acontece? Aí ele vem pro Sansara e se perde completamente. E no final do curso, ele raspa a careca, e volta pro mosteiro de novo. Aí a mulher dele tá na porta do mosteiro e fala assim para ele, de novo isso? Quer dizer, antes você estava no mosteiro, agora você vem pro mundo, agora você volta pro mosteiro. Será que você não percebe a tolice que você é? E é um filme muito bonito porque mostra ele que é um iluminado e a mulher dele que também é uma iluminada. Tem muito poucas mulheres iluminadas que falam. A Monja Coen é uma exceção. Eu conheço várias iluminadas que ficam quietas. O homem iluminado, às vezes, teve... Porque a iluminação, o ego vem junto. Basta ver o Osho, com aquelas roupas dele, de anel de diamante, de relógio de diamante. Não estou criticando. Eu tenho ego, todos têm ego. Se a gente perde o ego, perde uma função psicológica. Nós ficamos meia pessoa. Só que nós temos que usar o ego, não o ego nos usar. E então, as mulheres, quando se iluminam, o ego se dissolve demais. E os homens, muitos iluminados, têm um ego gigantesco. E
E é bacana nesse filme porque você nota bem isso. Ele era um Buda, ele é um iluminado, ele já tinha reconhecido quem ele era. A gente fala que o espelho está vazio, que a gota voltou para o oceano. O filme fala disso. Mas ela está acima, ela está bem acima dele, muito acima. Então assista esse filme que você vai gostar, ok? Nessiara, essa ideia de a gente ter que entrar numa escuridão profunda é muito bonita. Essa pergunta é muito boa. Podia fazer uma live inteira sobre isso. Quem fala muito sobre isso é um iluminado chamado Anselm Graham. Anselm Graham. Na visão cristã, na visão de Jung, na visão psicológica, você, para entrar na meditação da iluminação, essa resposta é bem difícil. Vamos lá. Você tem que se purificar antes. Nessas purificações que a gente faz, tomar banho de erva, essas coisas, que eu também uso umas ervas, tomo passe, amanhã eu vou tomar passe no Guarujá, mas não é isso. É uma purificação muito mais íntima, pode ser da alimentação, pode ser de desejos, pode ser de ficar sozinho, trabalhar os chakras. Existe uma visão, o Anselm Graham fala muito sobre isso. O Anselm Graham e Jung também fala que você não pode pular isso. Porque Jesus ensinava isso, ir para uma montanha, enfrentar teus demônios. Ou como diz São João da Cruz, ter que enfrentar a noite escura. São João da Cruz, irmão de Teresa d'Ávila, ia falar marido. Irmão de Teresa d'Ávila, que falou sobre as noites escuras da alma. Então existe um caminho, não sei se é o teu, Nessiara, que a gente tem que enfrentar a nossa sombra, a gente tem que passar por essa purificação. Tanto que o Anselm Graham, o próprio Jung, eles vão... Não Jung não, vamos tirar Jung da história, mas o Anselm Graham, citando Jung, que eu não conheço tão bem Jung assim, ele diz que Anselm Graham, que ele acha errado a gente pular direto para a iluminação, que é a ideia do Zen. Como eu falei, no Zen, quando você senta, você já é o iluminado meditando. No Zen budismo, você não senta para se iluminar, você senta porque é o iluminado. Então não há passagem da noite escura. Você senta lá e pronto. Existem caminhos que você tem que enfrentar essa noite escura. Não tem outro jeito. Essa pergunta é muito difícil. Quem é você, Nessiara? Essas perguntas é de quem está buscando bastante coisa, hein? Eu acho que é melhor você meditar no que eu estou falando. É o filme, porque você tem que avaliar isso. Porque a gente chega às vezes numa encruzilhada e vem essa questão, né? E agora? Eu vou direto para essas práticas que eu sou um Buda e acabou, eu não melhoro nada, eu já sou Buda, pronto, eu não tenho o que melhorar. Não tem nada de errado comigo por essas práticas. Quem falava muito isso era o Gasparetto. Não tem nada de errado com você. Nada de errado. Ou eu tenho que fazer o caminho da purificação. E são dois caminhos completamente diferentes. Completamente diferentes, tá bom? Aí vem uma questão de realmente você meditar nisso. Não é tão simples, tá bom? Ok, pessoal, eu vou então... Peço desculpa para que eu não consegui responder, porque o Instagram saiu do ar. Tinha mais de Facebook. Tinha mais de 60 perguntas, Ananda, ali embaixo. Tá vendo devagarinho, vocês sabem que eu respondo todas, né? Pelo menos por enquanto. Porque quando eu fazia essas lives de segunda, antes era 50 pessoas, 60. Agora a gente vê 100 ali e aqui, umas 200, sei lá. Tá, mas eu agradeço. Uau, cada pergunta linda que eu vi hoje. Eu vou começar a fazer live assim, viu, Diana e Ananda? Vou deixar vocês me guiarem. Vocês me conduzem. Eu prefiro. Eu sinto que é melhor. Quando eu fico num tema, eu fico muito preso. Vocês me guiam. Deixa eu só ver outra pergunta aqui da Luciana. Quando você vê o ego no comando ou quando a experiência do vazio acontece? Isso é uma pergunta? Momentaneamente, a mente, a escuridão vem com tudo para sobreviver e se manter. Sim, sim, dessa forma. Tá indo embora, é melhor parar de falar. Então, não, pode falar. Essas coisas não tem como deixar de responder. Quando você vê o ego no comando ou quando a experiência do vazio acontece. Então, esse vazio, vocês têm às vezes uma ideia, e meus mestres, a Coen,
que vocês conhecem e outros. Esse vazio é muito difícil atingir, é muito difícil. Às vezes o vazio é o entendimento que existe o vazio. Que é como o Buda falava, todo vazio é forma, toda forma é vazia. Isso eu não vou explicar aqui mesmo. Não me sinto nem competente para explicar isso. Mas esse vazio, às vezes você não precisa ter a experiência do vazio. Eu vou te dar uma resposta bem adiantada. Não sei se você quer, Luciana. A Luciana é a Chandra. Ela pode. Não que ela seja especial, mas ela já fez muita coisa. Quando você atinge o vazio, não existe a pessoa. Quem fala isso é o Tony Parsons, que na minha opinião, é só uma opinião, é o iluminado mais inteligente que existe. Mais inteligente que existe. Ele escreveu esse livro aqui, O Segredo Aberto. Ele não é muito cardíaco, nem muito coração, mas ele é um iluminado mais inteligente. O segundo lugar para mim é o Eckhart Tolle. E um dos últimos sou eu. Que eu gosto muito de citar a fonte. E esse cara é de uma cultura... Tony Parsons. Tem vários vídeos dele na internet. Tem poucos traduzidos. Ele é inglês. Então ele já era inteligente. Quando ele se iluminou, ele continuou inteligente. E ele fala umas coisas tão bonitas. E uma delas é assim. Quando você atinge o vazio, não tem mais você. Desaparece o você. E você não pode colocar nenhuma condição para você se iluminar. Porque eu só vou atingir a iluminação, que é a plenitude, que não é nada demais, não é nada de especial, se eu atingir o vazio, ou se eu jejuar, ou se eu for bonzinho como o Chico Xavier, ou se eu for engraçado como o Satyaprem, ou bravo como Adolano, ou amoroso como o Moja, que você sentou com ele. Então a gente começa a colocar um monte de condições. E essa do vazio é uma das mais terríveis condições, uma das mais terríveis. Não, esse vazio que ela está falando, não é o outro vazio, que é o vazio do Jung, do psicológico. Ela fala de um vazio que ela já sentou com o mestre, e esses mestres falam desse vazio, que é uma coisa do outro, é um vazio que não chega a ser, não é uma fuga, é o vazio que vem visitar. Mas eu vou falar para você, Chandra, eu nunca tive isso. E eu não faço outra coisa na vida a não ser coisa espiritual. Porque às vezes eu não faço para mim, mas estou fazendo, dando aula, acabo fazendo. Estão vendo meu gato lá atrás, que bonitinho? Ele está no vazio, o Siddhartha, se lambendo aqui, hora do banho. Tem um aqui, né? Bonitinho. Agora entrei num vazio, né? Num flow, numa iluminação. A gente vê um gato se lambendo, o que mais, né? Não é muito bonito? Deixa eu pôr ele mais para cá para vocês verem aqui. Então, eu vou sugerir para você, Tia, esquece esse vazio. Porque pode ser que você nunca passe por isso. E isso é uma coisa muito do Zen budismo. Por quê? Porque eles meditam muito. Muito. Por exemplo, com o monge, você vai lá, ele conversa. A Monja Coen, quando eu ando a vida paulista inteira com a Monja Coen, às vezes, de uma ponta a outra. A gente não fala nada. Não tem diálogo. Ela não é de ficar falando, ela fala na rádio. Mas as meditações com ela são em silêncio. Então nem todo mundo vai atingir o vazio, tá bom? Não impõe condições. Não impõe condições. O gado está de olho fechado. Não impõe condições de ter que atingir o vazio, porque isso é uma das coisas mais difíceis que tem, tá bom? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que delícia falar com vocês. Daqui a 15 dias eu volto, tá bom? Segunda-feira que vem a Diana tá aqui, ela volta a conversar com vocês. E Luciana e Chandra medita nessas respostas que eu dei, porque isso não pode ser só um conhecimento, tá? A Nessiara fica 20 anos pensando se tem que fazer a purificação ou não, porque essa é uma resposta que você tem que investigar. E a Chandra investigar se realmente precisa atingir o vazio, tá? E Luciano, você não me respondeu. Luiz Rodrigo, você é daqui de São Paulo? Porque você tem uma busca tão... não digo tão verdadeira, eu te mando o teu nome se você quiser, se você não for de São Paulo, tá? Vê o que você acha. Quem que é a Sheila Daniel? Sheila, Sheila, você é aquela
Do Guarujá também? Mora no Guarujá. Outro dia encontrei você aí, teu companheiro, né? Ou teu amigo, eu não sei. Mas faz tanto tempo isso. Você ainda tá aí no Guarujá. Você sabe que eu tô morando aí no Guarujá, né? No Tombo. Depois põe aqui em box o teu endereço, o teu contato, inbox, né? Que fala. Aí a Nanda passa para mim, que ela atende com massagem lá no Guarujá. Eu acho, né? Não sei se ainda atende. Luiz, então a gente se encontra aqui um dia em São Paulo, em breve. Eu vou entregar esses sânias. Pergunta em inbox também quando vai ser, porque um dia que eu estiver dando reiki, mesmo que você não faça curso, você vem e eu passo para você no intervalo, tá bom? É isso, pessoal, um monte de amor para vocês. E agora eu vou fazer só live assim, adorei. Sim, tô aí no Guarujá, no Tombo. Moro na Rua das Galhetas, você conhece que é uma montanha? Na... Não é Rua das Galhetas, é uma travessa das Galhetas. E lá para cima, chamada Rua do Prefeito. Tá bom? É isso. Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja com todos nós. Com todos nós.